Sabe, irmãos, que você cantou agora, que nós cantamos agora, tem duas vertentes a ser analisadas de maneira muito séria. Em primeiro lugar, você tem que entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai trazer uma conclusão para todas as coisas que estão acontecendo. A palavra do Senhor diz que haverá um momento em que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais problemas, não haverá mais dificuldades, não haverá mais problemas financeiros. Nós estaremos com o Senhor eternamente no céu. Se você crer nisso, você pode dar uma glória a Deus. Mas há um outro ponto, uma outra vertente muito importante a ser analisada nessa manhã. Porque nós cantamos agora que o Rei está voltando. E Ele está o meu nome a chamar. A questão é, o seu nome está no livro da vida? Você está preparado para essa eternidade? Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque isso fará total diferença na forma como você está cantando. Isso está fazendo agora diferença na forma como você está pensando no futuro. Porque apenas há dois caminhos, duas portas que levarão a esses dois caminhos. Jesus diz sobre isso: a porta estreita, a porta larga. Há apenas duas destinações. E aqui há um ponto importante na nossa adoração, porque se você realmente tem a certeza da salvação, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, neste momento, ao cantar essa música, você tem a convicção. A ação dele vir num piscar de olhar não é algo que te traz temor, mas é algo que te traz alegria. Ele está vindo. Ele está vindo por nós. Eu quero te convidar a cantar de novo. E dessa vez, se há uma segurança e tranquilidade no teu coração, você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai exaltar o nome do Todo-Poderoso, porque é a certeza que você tem que você estará com Ele no céu. Já está comprovado isso no teu coração através do selo do Espírito Santo. E se não, faça uma reflexão enquanto estiver cantando. Eleve os teus pensamentos ao Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero entregar tudo que tenho e sou nas Suas mãos, para que seja o Senhor a controlar a minha vida, e não eu mesmo, não eu mais, para que seja Tu, Senhor, o único soberano em meu coração, em nome de Jesus. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que
soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Jesus Cristo. Mesmo, Senhor, de uma forma tão horrenda, ao ser entregue na cruz. Mas como nós te amamos e te louvamos por experimentar do seu amor tão grande, Pai, ao nos dar o seu Filho unigênito. Para que assim, neste momento, enquanto estamos cantando, poder celebrar que temos acesso a Ti através do sangue de Jesus. E pela ressurreição de Cristo também nós assim seremos ressuscitados. E poderemos estar contigo glorificando o Teu nome para sempre. Este tempo aqui, Senhor, não nos prende. Nosso foco é a eternidade com o Senhor. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. E o que nós estamos trazendo para vocês nesses domingos, sobre o Apocalipse, o que viste, o que é e o que há de vir, não é para trazer temor ao teu coração. Claro, é para sim você ficar um pouquinho mais atento às coisas do reino e obviamente fazer esta análise em seu coração. Mas nosso objetivo não é trazer preocupações e temores como muitas vezes algumas pessoas têm ao ler o livro do Apocalipse. Tem gente que não gosta de ler o livro porque traz esta angústia ao coração, e não é o nosso objetivo. Nós queremos até clarificar a vocês o que o texto tem nos dito, o que a palavra do Senhor tem nos dito, o que o texto tem nos dito através do Espírito, para que cada vez mais seja sedimentado, consolidado no teu coração a esperança em Jesus Cristo. O texto que é proposto inclusive sobre isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Sabe o que isso me mostra? Que é do propósito de Deus, é da vontade do Pai, que você saiba daquilo que vai acontecer. Que a gente tenha essa convicção, que a gente tenha clareza. Sabe, muitos dizem que o livro de Apocalipse, ele gera essa angústia por causa das ações, até que nós vamos ver a respeito dos julgamentos e tudo mais. Mas para mim, o que o texto de Apocalipse nos mostra, e me mostra, é que Jesus Cristo é vencedor. Se Jesus Cristo é vencedor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vitória é garantida. Pastor Edson, no domingo passado, falou sobre os juízos. A série que nós vamos seguir está agora dentro dos selos, das trombetas e dos testemunhos, com base nessa temática mais ampla sobre os juízos do reino. Nós vamos estudar sobre Apocalipse, capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 11. E hoje eu vou estar tratando com os irmãos sobre os selos, do capítulo 6 ao capítulo 7. Próximo domingo, sobre as trombetas, do capítulo 8 ao 9. E depois, o testemunho do rei, no capítulo 10 e 11. E o pastor Edson, ele trouxe, no domingo passado, no capítulo 4 e 5, a proposta de olharmos a soberania do reino, sobre o que há de vir. Irmãos, é isso que eu estou dizendo a vocês. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gloriosa. De repente João está no céu, nesta visão, sendo arrebatado ali, vendo as coisas incríveis. E aí ele percebe que ninguém tem capacidade, autoridade, poder para abrir os livros e os selos que estão nesses livros. E isso angustia tanto o coração de João, que ele começa a chorar. Quando eu li esse texto, me fez pensar muito nessa referência da angústia da alma que nós temos, pelas incertezas do que virá. Nossa, nós estamos já praticamente no meio do ano, no final do primeiro semestre.
E se foi desafiador para você esse primeiro semestre, a angústia no teu coração é pensar no que virá no segundo semestre. Meu Deus, e as dívidas, as contas, meu Deus, o que eu vou fazer assim? Como será o meu trabalho? Como será o meu relacionamento com a família? As preocupações são intensas, mas então, o que acalma o nosso coração, é o que acalmou o coração de João, nesse texto do capítulo 4 e 5, a presença do Cordeiro. Um cordeiro que parecia morto, mas ele está vivo, e ele tem a coroa, ele senta no trono, e ele tem a autoridade para romper os selos. Ele tem autoridade para olhar as nossas vidas no mais profundo e discernir as coisas. Ele olha para o nosso futuro e ele sabe do nosso futuro. Então por que a gente tem que temer? Eu não estou dizendo que nós não vamos ter preocupações, irmãos, porque faz parte, infelizmente, da nossa vida. Mas eu gostaria que a segurança em Jesus Cristo e a fé nele fosse maior em sua mente e em seu coração, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Cordeiro, ele está vivo e assentado no trono, Jesus Cristo reina, e por causa desta presença maravilhosa do Cordeiro, todo mundo o adora, toda a criação adora o Senhor. Os 24 anciãos entregam suas coroas diante do Senhor, e os seres viventes adoram a Ele, glorificam o nome dEle. Gente, que momento especial é este no céu. E olha que momento especial é quando você está adorando o Senhor em espírito e em verdade. Você está participando do coral celestial. Você está participando de toda a criação adorando o nome dEle. Que coisa especial, extraordinária. E assim, pastor Edson nos mostrou essa importância de ter a convicção no Cordeiro de que Ele é soberano sobre tudo. Ele cumpre a vontade dEle, e não há ninguém que possa impedir. Mas sabe, irmãos, há uma dificuldade a respeito dessas questões interpretativas do Apocalipse. E eu vou descer um pouquinho aqui, porque eu quero ficar um pouquinho mais perto de vocês, porque eu gostaria da participação dos irmãos, tá bom? Veja, uma maior dificuldade a respeito dessa questão do Apocalipse é interpretar. Então a gente vê lá, igual o pastor Edson pregou na semana passada, um ser vivente que tem cara de leão, outro que tem cara de gente, outro que tem cara de águia. E aí você fala, rapaz, que negócio que é esse? Que coisa desarrumada, né? Como que eu vou imaginar uma coisa dessa? E o que significa esse negócio? E aí quando você olha para os outros textos, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês um exercício de interpretação agora, tá bom? Então tá, todos nós agora fomos transportados para a época de João, lá para o primeiro século, ano 80, ano 90 depois de Cristo, beleza? Então tá, eu quero que você comece a imaginar agora aquela realidade. Tinha celular naquela época? Vamos, gente, me ajuda. Tinha? Beleza, não tinha celular naquela época, você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Então tecnologia, carro, essas coisas não tinha, correto? Certo, ótimo, muito bem. Então vai lá, vai continuando aí, vai me acompanhando, beleza? Então o povo, quando fazia uma viagem, eles iam de cavalo, eles iam a pé, eles tinham essa dinâmica. Não era um negócio simples, eu vou de carro para tal lugar, eu pego o carro e em poucas horas eu estou ali, em alguns minutos eu estou ali. As viagens demoravam dias. Então o que João faz? Como nós vamos fazer agora, tá? João, ele observa coisas que ele nunca viu. Ele tenta interpretar coisas inimagináveis para ele, fora de contexto da sua realidade. E ele diz assim, eu vou pegar figuras que eu conheço, eu vou pegar coisas que é do meu dia a dia, e eu vou tentar explicar as visões que eu estou tendo. Ok? Todos entenderam? Beleza. Então vamos lá, põe para mim aí a próxima tela. Como seria o apóstolo João, então, descrever um avião? Entenderam? João já tinha visto um avião na vida? Não, né? Não é o caso, tá? Eu só estou fazendo um exercício. Não sei se ele viu o avião lá. Ele viu coisas, o texto diz que ele viu coisas que iriam acontecer ainda, coisas futuras. E aqui é o discernimento de, quanto tempo na frente e tudo mais, entre os estudiosos bíblicos. Não é a nossa preocupação agora. É só a gente entender que João está vendo coisas que ele nunca viu na vida. Agora eu quero a ajuda de vocês então. Com base nisso,
Se você fosse João, Deus te mostrasse um avião, você nunca viu na vida, como que você explicaria para as pessoas, para os seus leitores, o que é um avião? Vamos lá. Um pássaro, gostei, alguém falou aí um pássaro, beleza. Eis que vi uma grande ave no céu. Tá, beleza, e aí, o que mais? O ruído do pássaro. Eis que ao voar, as suas asas era um som de muitos trovões. Alguma coisa do tipo, as turbinas do avião, o ruído, o cortar o ar e aquele barulhão. Então, talvez João poderia dizer, eis que viu um grande pássaro no céu, e as suas asas ao voar, eles emitiam um som como de grandes trovões. Tá, o que mais? Cor do pássaro, a fuselagem do avião, os passageiros dentro, como que a gente explica? Vamos, gente, não é só para o pessoal daqui da frente não, eu vou aí no meio se vocês quiserem, vamos lá, eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês entendam um pouquinho mais essa questão de interpretação textual. Alguém falou aqui. As luzes, e eis que ele resplandecia, e ele brilhava, em alguns momentos em que ele estava em seu voo, luzes resplandeciam como o sol, ou alguma coisa do tipo, como estrelas. Estrela ficou legal, hein? Como estrelas no horizonte. Poético, né? Amor, você viu? Que coisa maravilhosa. Talvez a gente poderia dizer assim, e suas penas eram como a prata reluzente. O que mais? Alguém falou aqui? A direção, como seria isso daí, meu filho? Vai. A direção dele, a forma como ele voa e o rastro que fica, coisas assim, você quer dizer? Legal. E eis que, ao passar e ao cortar o vento, em seu rastro criava nuvens, alguma coisa do tipo. O que é nisso? Você está pensando aí, né? O barulho, o cantar, como seria assim, o barulho do pássaro seria como esse estridente granido, ou sei lá o que os pássaros fazem, alguma coisa nesse sentido. E aí, para a gente terminar, em seu ventre havia muitas pessoas devoradas por essa grande ave. Você entendeu o que eu quis dizer, irmãos? A interpretação bíblica, ela não é tão complexa muitas vezes como a gente imagina. A gente tenta às vezes dificultar uma coisa que às vezes são simples. Uma forma de interpretar o Apocalipse é você olhar talvez por essa ótica de João. Você olha, se imagina na época de João, tenta perceber as coisas que estão acontecendo e fazer essa leitura do texto. Quando ele diz que o mar é como o cristal, pastor Edson disse muito bem, não é que o mar era de cristal, mas talvez ele era tão límpido, tão calmo, tão tranquilo, que ele reluzia. E aí João diz assim, nossa, parece cristal. Aquele cristal fininho, bem polido, ele brilha com a luz do sol, parece com cristal. As ruas são como o de ouro. Pode ser ouro? Claro que pode, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas brilhava como? Resplandecia como? Sabe, são coisas assim que nós podemos olhar de maneira um pouco mais simples. E sabe quando a gente faz esse tipo de interpretação? Para nós se torna mais tranquilo de ler o texto. Porque você começa a entender realmente o contexto. Você começa a entender e viver o momento. E se imaginar no momento. E aí também tirar lições muito legais do seu dia a dia. Isso que eu fiz com vocês aqui, na verdade, é um exercício de exegese. Uma lição que nós aprendemos na teologia. É uma forma de interpretação de texto do qual nós vamos até o fundo, tentando entender de maneira cada vez mais profunda, para que assim a hermenêutica, a forma de transmitir essa informação fique mais clara. Nós olhamos a fundo o texto e analisamos o contexto, observamos o que está acontecendo ao redor, olhamos algumas raízes gregas talvez desse texto, e com base nisso nós trazemos uma interpretação.
Viu? Você fez um curso de teologia rapidinho agora. Bom, meus irmãos, com base nisso, eu quero falar com vocês sobre os selos do reino. O que há de vir. E nós vamos tratar hoje o capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse. E eu já preparei tudo isso para que você olhe esses textos dessa forma, tá bom? Se imagine na época de João, fazendo esse exercício de interpretação. Nós temos, meus irmãos, várias linhas, como já foi dito aqui pelos pregadores anteriores, de análise a respeito de interpretação escatológica. Eu quero fazer um resumo para vocês, como está aí na tela, para você relembrar e nós podemos ler esse texto de maneira mais clara e objetiva. Nós temos 4 interpretações. A interpretação futurista, que é a posição mais comum entre os evangélicos conservadores de hoje, ela trabalha o capítulo 6 até o capítulo 18, descrevendo um período do futuro. Coisas que sim, já até aconteceram, mas coisas que ainda vão acontecer. Situações que acontecerão numa tribulação, numa grande tribulação, através de momentos como o arrebatamento da igreja e coisas do tipo. Aqui os 4 cavaleiros, eles são realmente juízos literais. Vai acontecer desse jeito, ou algo parecido, e virá em tempos futuros. Os mártires que são apresentados, no que nós vamos ver no 5º selo, eles são aqueles que foram mortos durante a tribulação. E o 6º selo anuncia a aproximação do retorno de Cristo. E os 144 mil selados podem ser caracterizados como realmente judeus convertidos ao cristianismo que irão ao mundo todo anunciar o evangelho de Cristo. Quem mais teria talvez maior propriedade para anunciar Jesus Cristo do que um judeu, que aprende desde pequeno as sagradas escrituras do Antigo Testamento e pode comprovar com base no Antigo Testamento que Jesus cumpriu todas as profecias a respeito do Messias. A grande multidão que é apresentada, e nós veremos depois no capítulo 7, são salvos. E a ênfase é os acontecimentos futuros imediatamente anteriores à volta de Cristo. Nós temos a segunda vertente, que é a interpretação historicista. Ela é muito comum entre os reformadores, como Martinho Lutero e John Knox. Os selos aqui representam grandes períodos da história da igreja. O cavalo branco, por exemplo, seria a expansão do início do evangelho. O cavalo vermelho seria a representação das perseguições do Império Romano. O cavalo preto simboliza a corrupção religiosa, tudo que já aconteceu, fases da igreja. O cavalo amarelo, por exemplo, apontaria para a decadência espiritual. O 5º selo seria a representação dos mártires ao longo da história do cristianismo. Os 144 mil representariam o povo fiel, preservado por Deus durante a história. E a ênfase é o panorama da história da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós temos a terceira interpretação, que é a preterista, e ela entende que a maior parte das profecias já se cumpriram no 1º século. Eles olham tudo isso que nós falamos, e eles dizem, pessoal, tudo isso já aconteceu lá na época do início da igreja, da primeira igreja, a forma de evangelizar, as coisas que aconteceram foram tudo lá. Como por exemplo, os selos descrevem eventos ligados à crise que levou à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Os cavaleiros representam guerras, fomes e calamidades daquele período. Os mártires são os cristãos perseguidos pelo judaísmo e pelo Império Romano. O 6º selo, ele utiliza de linguagem profética do juízo nacional, semelhante, por exemplo, aos profetas do Antigo Testamento. E os 144 mil selados, eles são frequentemente vistos como os remanescentes fiéis de Israel, ou os cristãos judeus preservados naquele período. A ênfase é o juízo de Deus sobre Israel e sobre Jerusalém. Muito bem. Eu apresentei os 3 aqui, nós temos o 4, que é o idealista. E a proposta do idealista aqui, meus irmãos, é trazer, como você está vendo aqui, as realidades recorrentes da era presente. A igreja inteira é apresentada de maneira simbólica nesses eventos. Mas eu quero entrar então com vocês agora sobre os selos. E eu quero tratar com vocês sobre este movimento que começa no céu.
Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e nós vamos ler juntos os textos. E eu gostaria que você acompanhasse, por favor. Mesmo que vai ser apresentado aqui na tela, que você pudesse acompanhar na sua Bíblia. Vamos lá. O primeiro selo, o cavaleiro branco. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2. Antes de lermos o texto, eu quero mostrar para vocês sobre essa questão da manifestação que acontece um pouquinho antes de abrir esse primeiro selo. Os 4 seres viventes, que são os querubins, que estão ao redor do trono de Deus, eles se posicionam como arautos para anunciar a vinda dos 4 cavaleiros. É como se os seres viventes, os 4 seres viventes, viessem até a frente do trono de Deus, com as suas trombetas nas mãos, ou talvez com um livro na mão, preparados para anunciar aquilo que virá, os juízos de Deus. Então o primeiro ser vivente vem, e o texto nos diz, de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, assim: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão. Olha o som de trovão aí, como se fosse o avião passando lá, né? Venha. Vi então, e eis que um cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui dentro daquelas propostas de interpretação, 2 linhas são mais conhecidas. Primeiro que, ao olhar o cavaleiro branco, muitos estudiosos, teólogos da escatologia, analisam como sendo Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece em primeiro lugar, porque ele tem a coroa, ele tem a vestimenta branca, ele está no cavalo branco, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua autoridade, ele está pronto para julgar todas as coisas. O cavaleiro branco aqui nessa perspectiva é Jesus se apresentando nesse cenário mundial, pronto para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Há uma outra interpretação que é a mais comum, de uma percepção que este primeiro cavaleiro poderia ser o anticristo. Aquele que vem a se preparar para assumir numa nova ordem mundial, centralizando os recursos financeiros, centralizando a religiosidade para a adoração própria e conduzindo o mundo inteiro através de um reinado de opressão e de destruição. O texto mostra isso porque alguns sinais, como por exemplo, é dada a coroa para ele. E por que ele não poderia ser Jesus Cristo? Porque o cordeiro está no trono, e o cordeiro abre o selo. É como se não fizesse sentido, de repente o cordeiro está ali, de repente aparece ali como um cavaleiro branco, sendo convocado por os seres viventes. Então nessa interpretação eles dizem, não, o cordeiro está no trono, o cordeiro abre o selo, o ser vivente chama esta primeira ação de juízo de Deus, que é a permissão do anticristo vir ao mundo para trazer destruição, para trazer calamidade. Ele recebe a coroa, ou seja, ele tem poder para reger as coisas. Ele recebe um arco, mas o texto não fala sobre flechas. Dá a entender que através da diplomacia, através de mostrar o seu poder como o arco na mão, ele vai conquistar as nações e trazer essas nações para perto. E através dessas ações ele vai trazer uma condução para que ele seja apresentado como o Messias, aquele que foi profetizado. E vai obrigar as pessoas a adorar o seu nome. Essa é a visão do primeiro selo. E essa posição do anticristo, por exemplo, ela pode desencadear os próximos selos. Nessa perspectiva, como nós podemos ver em Daniel capítulo 7, a gente vê que Daniel tem uma visão também sobre as coisas que iriam acontecer. E ele diz que um pequeno chifre se levanta no meio de outros chifres, de outros 10 chifres. E esse pequeno chifre, ele tem uma boca que fala um monte de coisas, um monte de palavras de arrogância e assim por diante. E 3 reinos se levantam contra esse chifre, e ele destrói os outros reinos, e ele domina sobre esses outros reinos. Os estudiosos que trabalham nessa mesma linha do anticristo entendem que é essa ação do anticristo tomando o poder, alguns países se levantando contra, e ele agindo com uma ação de destruição que poderia caracterizar
o segundo selo, que aparece como o cavaleiro vermelho. Fiz até um drama, né? Pausa dramática. Aqui nós poderíamos ver através do texto o início de uma grande guerra mundial. Veja, Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Acompanhe aí. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. A função do segundo cavaleiro é tirar a paz do mundo. A gente está vivendo um negócio complicado aí, não é? Guerras, rumores de guerras, tudo isso Jesus nos mostrou em Mateus capítulo 24, como seria o princípio do fim, o início das dores. E nós temos visto continuamente na nossa história essa situação. Nós temos visto na história do mundo continuamente essa situação. Guerras contínuas. Guerras que arrastaram o mundo conhecido da época, na Idade Média e assim por diante, mas também guerras atuais que têm tentado arrastar o mundo inteiro nessa ação de destruição em massa. Nós temos na história duas grandes guerras que são mais contemporâneas, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E nós temos vivido sempre essa inconstância e essa preocupação a respeito dessa possibilidade. Toda vez que a gente ouve dos países do Oriente a possibilidade de uma guerra nuclear, o mundo inteiro se apavora. Toda vez que a gente vê alguns países com maior potência e poder anunciando o posicionamento bélico, o mundo inteiro se preocupa. E aqui nós estamos vendo exatamente essa ação. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, meus irmãos, mostra exatamente a realidade de ser cristão. Da mesma forma como nós temos segurança e paz de que nós vamos para o céu, e que toda dor, toda tristeza, toda lágrima será extirpada, Jesus também nos deu a certeza de que no mundo nós seríamos perseguidos. Jesus nos dá essa certeza. No capítulo 5 ele diz assim, que nós seríamos perseguidos pelo seu nome. E ele ainda diz: bem-aventurado é você que vai ser perseguido pelo meu nome. Você vai compartilhar dos meus sofrimentos. É como se Jesus estivesse dizendo assim. E ele nos diz dessa mesma forma depois em alguns outros textos. A certeza é que, meus irmãos, sim, acontecerão mais coisas difíceis. Sim, a igreja de Cristo será perseguida. Já temos visto, através, por exemplo, nós celebramos algum tempo atrás, nós oramos e intercedemos pelo domingo da igreja perseguida, e nós vimos como os cristãos estão sendo perseguidos. Hoje, aqui no Brasil, nós não estamos sendo perseguidos diretamente, mas indiretamente nós estamos. Vai dizer para os outros aí que você é crente, e dizer sobre os seus posicionamentos, de acordo com a palavra do Senhor, para ver se não vão te perseguir. Então o segundo cavaleiro, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa proposta de uma guerra mundial, o tirar a paz, o trazer a intolerância, a dureza do coração, o aflorar dos sentimentos dos seres humanos, que desemboca nessa sede por sangue e por derramamento de sangue. Terceiro selo, aí João vê o quarto ser vivente chamando o cavaleiro preto. Eu vou seguir nessa mesma perspectiva, por ser a mais comum. Essa interpretação, ela traz o cavaleiro negro como uma consequência da guerra. E isso nós não precisamos ver simplesmente na nossa realidade, mas nós podemos olhar isso em qualquer outra realidade da história da humanidade. Versículos 5 e 6, acompanhe. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro estava com uma balança na mão. E eu vi que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Você percebeu que por causa das guerras e rumores de guerra, o preço do combustível e do alimento subiu para a gente? Vocês perceberam isso, né?
O que a gente tem a ver com a guerra que está acontecendo do outro lado do mundo? Tudo e nada. Uma das consequências da guerra, meus irmãos, é esse descontrole financeiro. As bolsas se fecham, as ações caem. De repente há dificuldade de trazer, de exportar, de importar o petróleo. De repente nós estamos com dificuldades agora em relação a itens como o calcário, que pode adubar a terra, preparar a terra para o plantio. E tudo isso gera insegurança. E por causa dessa insegurança as pessoas seguram o dinheiro. E por causa de segurar o dinheiro, a economia começa a sofrer. E para o povo não ficar no prejuízo, o que eles fazem? Aumenta os preços. E é o que a gente está vendo hoje em dia. Quando o texto nos mostra aqui, meus irmãos, sobre essa inflação descontrolada, ele está explicando o seguinte: um denário era uma moeda romana, que era o valor de um trabalho, o valor de um dia de trabalho de uma pessoa. Tá? Pega o seu salário, divide por 30 e você vai ver quanto que você recebe por dia. O texto está dizendo que você precisava trabalhar um dia inteiro para comprar uma medida de trigo. O trigo era uma das farinhas mais utilizadas para alimentação. Com o trigo se fazia pão, se fazia um monte de coisa para a comida. É a comida do dia a dia. É o nosso arroz e feijão. Quando ele fala sobre a cevada, as 3 medidas de cevada, ele está dizendo o seguinte: a cevada era o tipo de grão que se dava para os animais. A pessoa tinha que trabalhar o dia inteiro para ter 3 medidas da comida mais simples, da marca mais simples, do alimento que dava para os bichos. Aquilo que se misturava, a cevada junto com outras coisas, com a palha e tudo mais, para o animal comer e ruminar, estava servindo de alimento para as pessoas. Sabe aquela dificuldade que você passou, que só tinha ovo para você comer? Né? Que você teve que reduzir o seu prato para os seus filhos comerem? Essa é a realidade aqui. As pessoas vão chegar numa situação de tamanha escassez e dificuldade, que elas não vão conseguir ter uma alimentação digna, e vão passar de dificuldade, vão passar a aflição. Aqui é uma questão muito triste. Porque da mesma forma como nós vemos a realidade de hoje, as pessoas mais abastadas, distantes do coração, distantes com o seu coração distante de Deus, elas vão aproveitar da oportunidade para enriquecer ainda mais. Porque quando ele diz que o azeite e o vinho não seriam afetados, ele está dizendo assim, que as pessoas de maior recurso, elas vão continuar vivendo muito bem, obrigado. Aquelas que não aceitaram Jesus Cristo, que não têm a empatia e o coração caridoso para ajudar o próximo, vai olhar esse momento de inflação e de guerra como uma oportunidade de enriquecer ainda mais. E vai ter os seus meios para conseguir ter a vida regrada e agradável como elas já têm. E vão melhorar ainda mais, causando o que a gente já está vendo hoje, esse distanciamento maior entre os ricos e os pobres. E o terceiro selo vai nos trazer essa realidade, esse nível de inflação descontrolada, que vai gerar, obviamente, o quarto selo. Capítulo 6, versículos 7 e 8, irmãos, acompanhem. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Mortandade aqui poderia ser traduzido também por pestilência, por doenças. E aqui nós vemos mais uma consequência da guerra, meus irmãos. Uma guerra em ampla escala, ela causa danos em todos.
A guerra, ela vai gerar essa inflação descontrolada, pensando nessa perspectiva que estamos aí trabalhando. A inflação vai gerar situações como deficiência, e a guerra também, obviamente, a falta de alimento, a deficiência de cuidados básicos. Não vai ter mais os garis para limpar a rua, para coletar os lixos, os lixeiros para coletar os lixos. Nós não vamos ter o acesso fácil à saúde, vai ser instaurado o caos. Hospitais sobrecarregados, com feridos. Daqui a pouco, se a guerra chega ao nosso país, imaginando nessa perspectiva, como se fosse algo do futuro, a guerra é feia, pessoas mortas estarão na rua. Isso vai aumentar a quantidade de ratos, de animais peçonhentos e assim por diante. E tudo isso gera doenças. Sabe por que eu estou dizendo isso? A peste negra, que matou uma quantidade significativa de pessoas na história da humanidade, aconteceu por causa de simples falta de saneamento básico. Só por causa disso. O povo jogava os seus excrementos, as suas fezes e tudo mais na rua. Não tinha esgoto, não tinha coleta de lixo. Os lixos acumulavam na rua. E isso aumentou a quantidade de ratos. Os ratos urinavam e tudo mais. O povo bebia isso ou entrava em contato da pele e assim por diante. Uma coisa leva a outra. Morte. As pessoas estarão famintas. Vai começar a ter saques nos mercados. Haverá aquele caos. Parece aqueles filmes do Apocalipse, né? Pois é bem por aí. A doença vai proliferar, as coisas vão intensificar nesse sentido. E o texto nos fala, meus irmãos, que a 4ª parte da terra estará morta nesse 5º selo. Vamos fazer uma estimativa? Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. E isso foi alcançado rapidamente, viu, irmãos? De 1910, se eu não me engano, pelo que eu fiz a pesquisa em diante, a crescente da humanidade foi assim, rapidão. Talvez até por causa do desenvolvimento tecnológico, assim por diante. Mas nessa perspectiva, uma 4ª parte da população mundial de hoje, que seria afetado por esse selo, daria aproximadamente 2,1 bilhões de pessoas mortas. Uma 4ª parte. Neste momento, meus irmãos, há um intervalo em tudo isso. E o 5º selo é levado a uma visão dos salvos. Acompanhe no versículo 6 a 9. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Como eu disse, Jesus nos avisou que nós passaríamos por aflições e tribulações. Mateus 24, 9 a 10, Marcos 19, de 9 a 13, Lucas 21, 12 e 18, João 16, 2, todos esses textos do Evangelho que falam que nós passaremos por perseguições e lutas, mas nós precisamos manter o bom ânimo. O texto aqui é literal para mim, meus irmãos, está dizendo que de repente os que sofreram estão no céu, eles clamam ao Senhor: Deus, está na hora da sua justiça, e o Senhor diga: acalma, ainda teremos mais salvos. O 6º selo então é aberto, e aqui nós podemos ver uma ação que vai mudar toda a face da terra. Um grande terremoto, e talvez uma relação de várias erupções vulcânicas, porque alguns terremotos profundos geram isso, como nós vimos essa semana acontecendo em alguns países do mundo: Venezuela, Japão, Estados Unidos e assim por diante. O texto nos mostra no versículo 12 a 17, quando o cordeiro quebra o 6º selo, vem um grande terremoto,
A lua se torna vermelha como sangue. Estrelas do céu caem sobre a terra como figueiras maduras, figueiras verdes quando sacudidas por um vento forte. Não dá para ver mais o céu se recolheu num pergaminho. Os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todos livre se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daqueles que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Eu vou dar um exemplo interessante, que talvez nós poderíamos fazer uma correlação naquela interpretação simples. Em 1980, em Washington DC, o Monte Santa Helena entrou em erupção, e por muitos dias e semanas eles viveram uma escuridão, por causa da fuligem, por causa daquilo que foi eliminado de partículas, por causa da erupção e do vulcão no céu. Não dava para se ver direito as estrelas à noite, não se via as estrelas. A lua ficou numa tonalização avermelhada, e foi lançado pedras grandes, por causa da erupção, que causou grandes destruições. Talvez o que João esteja vendo aqui seja isso. Ilhas serão destruídas, montes serão nivelados. E aí, meus irmãos, eu quero fechar com vocês olhando o capítulo 7, sobre os selos do reino. O capítulo 7 é essa conclusão dos selos. Aqui nós vemos duas perspectivas: a perspectiva do céu e a perspectiva da terra. O capítulo 7 é esse preâmbulo preparando para o próximo conjunto de julgamentos de Deus, meus irmãos, que são as 7 trombetas. E nós vemos, em primeiro lugar, a perspectiva do céu, os que foram selados. Apocalipse 7, versículos de 1 a 4, diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo: eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Os anjos estão preparados, o cenário está montado, haverá destruição, mas enquanto isso um anjo diz assim: esperem, porque ainda marcaremos, selaremos aqueles que aceitarão a Cristo. Estamos selando aqueles que estão buscando o Senhor. Esses não sofrerão dano. Glória a Deus por isso, amém? Você crê nisso? Você é liberto pelo Senhor, você se torna mais que vencedor em Cristo Jesus, porque você é selado pelo Espírito Santo da promessa. E sabe o que o texto me mostra quando há um número definido daqueles que serão selados? Não uma quantidade específica, simplesmente assim, mas uma certeza que Deus sabe todos aqueles que serão salvos. Como eu disse no início, na ministração da música que nós cantamos, se você aceitou a Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe quem você é marcado pelo Espírito Santo de Deus, não há o que se preocupar. Deus sabe muito bem quem está sendo salvo e quem será salvo, quem foi salvo. Ele é Deus sobre todas as coisas. E aí nós temos a perspectiva da terra, a visão dos glorificados. Versículo 9 a 17 do versículo 7. Eu vou pedir para que vocês leiam comigo a parte negrito, tá ok? Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestimentas brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus,
que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, vamos juntos? Não está marcado lá? Cadê a próxima tela, filho? Vamos lá. Não é esse não. Fica para a próxima. O texto diz: amém. O louvor, a glória, a soberania, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, todo sempre. Amém. E aí o texto termina dizendo que toda lágrima será enxugada do rosto. Nós viveremos em paz com o Senhor. Essa é uma possibilidade que vai acontecer na eternidade, quando o Senhor nos chamar e a presença dele vier e todas essas coisas acontecer. Mas você pode experimentar isso talvez em algum momento daqui a pouco, quando o Senhor te chamar e você não estiver mais neste mundo. Nós somos finitos, meus irmãos. E aqui há esse contraste entre as questões da visão, a perspectiva do céu, que Deus sabe quem vai ser salvo, todos aqueles, os nomes daqueles que serão salvos. Mas a nossa percepção da terra é uma grande multidão incontável. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu senti que nós precisamos evangelizar mais. Nós precisamos anunciar mais a Jesus Cristo. Nós precisamos agregar a essa grande multidão mais pessoas, porque o Senhor está vindo. As ações dele já estão acontecendo e ele vai cumprir a sua palavra. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento, por favor, e fazer essa avaliação de vida. Como eu disse no início, nós temos aqui talvez 3 direções. Uma advertência, porque os tempos serão difíceis, você precisa se posicionar a respeito disso. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, a hora é agora. Segunda direção é uma segurança. Nós temos o selo do Espírito Santo. Se você aceitou a Jesus Cristo, acalme o teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. E há uma recompensa. Nós estamos sendo lavados, as nossas vestimentas no sangue de Jesus Cristo. Por causa disso nós vamos desfrutar de todas as bênçãos e promessas que Ele tem para nós. Amém? Vamos nos juntar aos anjos nessa manhã e glorificando aquele que vive para todo sempre. Vamos louvar o nome do Senhor. Jesus. De adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus.
cantamos exaltando a Ti, Senhor, nessa manhã. Junto com a Tua criação e os anjos. Toda outro igual não há. Feche os teus olhos. Se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nessa manhã eu quero fazer este convite. Coloca a mão no teu coração. Sabe que o Senhor está te chamando. Essa palavra é para você. Ele sabe quem você é. Ele te trouxe nessa manhã para isso, para que você reconheça Ele como o seu Salvador e possa desfrutar de todas as bênçãos dele. Se você quer aceitar Jesus Cristo, coloca a mão no teu coração e você vai repetir essa oração comigo. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és soberano sobre todas as coisas e que eu sou falho e pecador, e entendi que eu preciso de Ti. Por isso, nessa manhã, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor seja o único na minha vida. Eu me submeto à Sua vontade. E eu quero viver em obediência, para que assim o Teu Espírito Santo viva em mim e eu possa ser selado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. E você que entendeu nesta manhã que precisa se alinhar com o Senhor, você percebeu que as coisas estão acontecendo e talvez você tenha feito várias referências nessa interpretação mais simplificada da ação de Deus, porque os líderes, os poderosos da terra, ao se esconder nas cavernas, no sexto selo, eles sabiam que era Deus que estava fazendo todas as coisas. Não há mais dúvidas, meus irmãos, que Deus existe e que Deus é real. Não há mais incertezas. Aqueles que servem a Satanás, eles sabem que Deus existe. Não haverá mais dúvida no coração das pessoas, como já está acontecendo hoje. E se você percebeu que você precisa alinhar o seu coração ao Senhor, você vai fazer o mesmo. Coloca a mão no teu coração. Você vai começar a orar agora. E eu vou interceder por você neste momento. E você vai dizer ao Senhor que você quer voltar a este primeiro amor. Pai, aqueles que querem renovar a sua aliança contigo e se posicionar diante do Senhor, eles estão agora clamando diante de Ti, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo distanciamento, pedindo perdão pelo esfriamento do coração, pela apostasia que foi tomada, foi deixada ser tomada em suas vidas. E eles querem renovar, Senhor, sua aliança contigo. Fortalece, Senhor, os Teus filhos. Reacende a chama nos seus corações. Traz a eles essa esperança e essa expectativa da eternidade. Espírito Santo, toca em suas mentes, purifica, Senhor, suas mentes e seus corações, e que eles possam ser instrumentos das suas mãos para muitas vidas conhecerem a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.